como o próprio apóstolo Paulo falou, o texto da palavra de Deus, uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo, depois da terceira viagem missionária. Ele saiu de Antioquia da Pisídia, de uma base missionária, de uma base evangelística. Na época de Paulo, na igreja primitiva, os apóstolos, os obreiros, quando eles estavam sobrecarregados, quando a perseguição aumentava, eles iam para a base missionária em Antioquia da Pisídia para receber o óleo da unção, para receber o avivamento, para receber uma unção dobrada. Ali era lugar de adoração. E por que não? Eu não posso conjecturar e parafrasear a Bíblia e dizer que a Praça do Santa Cruz, às 9 horas da manhã de todos os sábados, uma pequena congregação, a Antioquia de Pisídia, de São Luís do Maranhão, está aqui para dizer mais uma vez que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus batiza com o Espírito Santo. Os homens naturais, carnais, porventura, inclinações às filosofias vãs, à psicologia da nova era, a todos esses comentários, postagem nas redes sociais, que vai até a psique humana, que vai até o coração e mente, dizendo: não precisamos mais construir uma família, não precisamos mais nos congregar, não precisamos mais adorar um Deus, Criador dos céus e da terra, o El Shaddai, o Adonai, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. A nossa carne, o narcisista, o nosso egocentrismo, cada vez mais vai nos afastar dos propósitos de Deus, para aquele propósito que Deus escolhera para mim e para você, que nos vê nas redes sociais, que nos escuta na Praça do Santa Cruz. Você, como o irmão falou, o obreiro é formado por uma tricotomia em espírito, alma e corpo. E o século 21, essa geração incrédula vai sempre aperfeiçoar o corpo. Eu não estou dizendo que você não pode cuidar do seu corpo, eu não estou dizendo que você não pode ter saúde, eu estou te dizendo que o cerne do conhecimento humano, que a filosofia, aquilo que te leva para o centro, o narcisismo e todas as vãs filosofias desta era, vão te dizer que cada vez mais você precisa aperfeiçoar o seu corpo. Cada vez mais a indústria da beleza, a estética e todos os aparatos químicos, biológicos vão ter que desenvolver uma tecnologia para cada vez mais as pessoas poderem se autoafirmar. Mas eu quero te dizer nesta manhã que isso tudo é passageiro, isso passa como um sopro. A Bíblia vai dizer, não sou eu que estou dizendo, que do pó nós viemos, para o pó nós iremos. A Bíblia também vai dizer que a nossa vida é um vapor. Imagina você cozinhando uma comida na sua casa, e quando você tira a tampa da panela, aquele vapor começa a sair. Deus está nos dizendo nesta manhã, de uma forma bem simples, bem didática e bem aceitável, que esse vapor é a minha vida e a tua vida. A missionária Eugenie viveu mais de uns meio século nesta terra, mais de 50 anos, e nós nunca pensávamos que ela ia partir dessa forma. Mas um dia chegou um câncer, um dia chegou uma doença, e foram 5 anos de guerra, e nós perseveramos nas orações, assim como o apóstolo Paulo visitava assim como o apóstolo Paulo visitava a Galácia do Sul. Nós somos dignos que nem ele, mas nós continuávamos na pregação, nós continuávamos na oração, crendo no milagre, crendo no ressuscitar. Certa vez ela toma uma substância química
clínica, após uma quimioterapia, e morre. E ali Deus me dá uma coragem sobrenatural e fazemos uma oração repreendendo o espírito da morte. E a mulher ressuscita. Isso é só para quem crê. Então nós falávamos todos os dias e todas as horas dizendo: se um dia você ressuscitou, você não morre mais, porque quem tem promessa de Deus não morre. Mas nós esquecemos de um detalhe: o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso individualismo quase não sai, as nossas pretensões humanas. O homem, a Bíblia vai dizer que o homem faz planos, mas a resposta é do Senhor. Então, como eu falei no início, dia 13 de abril de 2026, Deus recolhe a missionária Eugenie, mas deixou, dentre tantas coisas, um legado de oração. Uma mulher que orava 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, se fosse necessário. Os irmãos dormiam no púlpito da igreja, os irmãos dormiam no banco da igreja, e a missionária Eugenie continuava clamando, continuava orando. Deixou um legado porque fez psicologia e atendia as pessoas que ela nem conhecia nas redes sociais, que estavam acometidas de depressão profunda, transtorno bipolar de personalidade, esquizofrenia, insônia, ansiedades, crise de ansiedade. E ela tratava daquelas pessoas, cuidava daquelas pessoas, e Deus usava ela como instrumento para tirar aquelas pessoas daquele quadro, daquelas vezes possessão demoníaca, opressão do inimigo, e também às vezes eram doenças psicossomáticas ou de todos os tipos. E Deus usou aquela mulher para fazer uma grande obra nesta terra, e nós não queríamos perder a nossa irmã, mas existe um atributo de Deus que é a soberania. O Kairos é o tempo de Deus, o Cronos é o tempo do homem, e este atributo de soberania é o atributo que faz Deus baixar um decreto na terra. E uma vez que Deus baixa um decreto na terra, você pode subir um monte, você pode submergir nas águas, você pode fugir para onde você quiser fugir, mas quando o decreto de Papai Jeová baixa nesta terra, é consumado.